nos termos do inciso 5º do artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas. A audiência pública será realizada hoje, no caso dia 17 de novembro, às 12 horas. Neste plenário, José Maria Matosinho, deste Poder Legislativo, aqui da Avenida Engenheiro Roberto Mãe, 66, Ponte Preta, para debater a seguinte proposição: Projeto de Lei Complementar PLC número 88 de 2023, processo 239.483, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar número 207, de 20 de dezembro de 2018, para adequá-la ao que se determina o artigo 42b, caput, incisos 2 e 6 da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto das Cidades. Informa que a audiência está sendo transmitida pela TV Câmara através do sinal 11.3 do canal 4 da NET e do canal 9 Vivo Fibra, com retransmissão simultânea das fanpages da TV Câmara e da Câmara Municipal de Campinas no Facebook e no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Esclarecer que toda a população poderá participar da audiência presencialmente e também através do link disponível na página inicial do site www.campinas.sp.leg.br. Então, quero cumprimentar mais uma vez todos que estão aqui presentes nesta 48ª reunião. Estamos iniciando exatamente às 12 horas. Quero agradecer a presença do nosso presidente da Câmara, o vereador Luiz Carlos Rossini, agradecer a vereadora Ida Calisto, a vereadora Mariana Conte, o vereador Igor Diego, o vereador Arnaldo Salvetti e todos os amigos presentes. Gostaria de chamar para compor a mesa o presidente da Câmara, o vereador Rossini, vai ficar aí mesmo. Os vereadores, se quiserem fazer parte da mesa, sintam-se à vontade. Também gostaria de chamar à frente, que estará expondo esse projeto, secretário do Verde Municipal, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, por favor, secretário. Também o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Marcelo Colucini. E também representando o secretário Peter Panuto, o secretário municipal de Justiça, o assessor Rafael Otaviano, da Secretaria Municipal de Justiça. Iniciaremos então essa audiência pública com a explanação. Já gostaria de passar a palavra para o então secretário Marcelo Colucini, que estará fazendo a explanação deste importante projeto nesta tarde. Por favor, secretário. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. A gente vai fazer hoje, a explanação sobre a proposta de alteração da Lei 207. Nós vamos dividir a nossa apresentação em duas etapas. Eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças relacionadas à parte urbanística e o secretário Rogério ele vai fazer uma apresentação sobre as mudanças relacionadas às diretrizes ambientais. Estou só esperando começar a apresentação. A ideia é ser uma apresentação simples. Eu queria só demonstrar o que tem hoje em vigor e qual é a alteração que está sendo proposta, para deixar de uma forma bem clara tudo que está sendo proposto. Tá? Então, a primeira alteração é relacionada ao artigo 2º, parágrafo 4º,
E a lei em vigor, ela fala que a aprovação de projetos de parcelamento de solo de empreendimentos em gleba nas áreas previstas no caput desse artigo fica condicionada ao pagamento da outorga onerosa de alteração de uso do solo e do estudo de impacto de vizinhança. O que foi alterado foi retirado o termo empreendimento, pois não será permitida a edificação em gleba. Isso já estava previsto em lei, e o que a gente está propondo nessas alterações é deixar isso mais claro. Então, a alteração que a gente está propondo fica da seguinte forma: a aprovação de projeto de parcelamento de solo nas áreas previstas no caput desse artigo fica condicionada ao pagamento de outorga onerosa e alteração do uso do solo e estudo de impacto de vizinhança. A segunda alteração de ordem urbanística é relacionada ao artigo 3º, parágrafo 1º. Hoje, a lei previa, no parágrafo único, a zona de expansão urbana de que trata o caput desse artigo tem destinação prioritariamente rural, sendo permitidos usos urbanos compatíveis com o rural nos termos dessa lei complementar. E aí, a proposta foi acrescentar o parágrafo 2º, né, que diz que na zona de expansão urbana, a alteração de uso rural para uso urbano deverá ser precedida de parcelamento do solo nos termos da legislação aplicável. É o mesmo conceito de primeira alteração, onde a gente prevê que não vai poder ter empreendimentos em gleba. Sempre vai ter que ter um parcelamento do solo, transformar a área em lote, para poder ter a implantação de novos empreendimentos. Artigo 13. A lei em vigor fala que para análise de viabilidade e parcelamento do solo ou do empreendimento nas subzonamento 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os interessados deverão apresentar no ato do pedido de cadastramento de gleba um laudo técnico sobre a respectiva anotação de responsabilidade técnica à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, comprovando a existência de bens de patrimônio material e imaterial de âmbito local e regional. E aí tinha um parágrafo único falando que a administração municipal deverá diligenciar no local a fim de verificar a existência ou não de edificação com potencial de relevância histórica e, uma vez constatada a existência, comunicar à Secretaria Municipal de Cultura para avaliação e adoção das medidas cabíveis. Então, aqui foi feito um ajuste na redação, porque não existe a possibilidade da administração fazer essa diligência no local. Então, a gente corrigiu, e aí a proposta nova ficou a primeira parte do artigo. Então, para análise de viabilidade e parcelamento do solo, o interessado deverá apresentar no ato do pedido de cadastramento da gleba um laudo técnico e sobre a respectiva anotação de responsabilidade técnica, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo comprovando a existência de bens do patrimônio material e imaterial de âmbito local e regional. E aqui a gente tem uma garantia, porque quando for apresentado esse laudo, ele vai estar apresentado por um técnico, assinado e com uma RT. Se alguma informação que ele apresentar for inverídica, ele vai ser responsabilizado por isso. A outra alteração é no artigo 19, o artigo 19, inciso 1º. Então, o artigo 19 dizia que ficam isentos do pagamento da contrapartida financeira referente à outorga onerosa de alteração do uso do solo. Inciso 1º. Os parcelamentos e empreendimentos destinados à implantação de habitação de interesse social destinado a famílias cuja renda se enquadra na faixa 1 até a faixa 2, conforme estabelecido no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do artigo 60 da Lei Complementar 189 de 2018, que é o Plano Diretor de Campinas. E aí foi retirado o termo empreendimento. Então ficou os parcelamentos destinados à implantação de habitação de interesse social, destinado a famílias cuja renda se enquadra nas faixas 1 e 2, conforme estabelecido no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, ou outro que era substituído, nos termos do artigo 60 da Lei Complementar 189 do Plano Diretor de Estratégia do Município. Então foi só feita essa alteração, retirado o termo empreendimento e mantido o termo parcelamento. Porque você fazendo o parcelamento, você transforma em lote e automaticamente o empreendimento já vai ter sido parcelado anteriormente. A outra alteração proposta foi no artigo 21, parágrafo 1º. Então, o artigo 21 ele cita que deverão ser apresentados estudos de impacto de vizinhança e seu respectivo relatório de impacto de vizinhança para os parcelamentos, atividades e empreendimentos urbanos envolvidos na zona de expansão urbana e nas áreas previstas no caput do artigo 2º desta lei complementar. Parágrafo 1º. O estudo que está na lei atual. O estudo de impacto de vizinhança previsto no caput deste artigo será desenvolvido com base nos padrões estabelecidos na lei de parcelamento
ocupação e uso do solo, e deverá levar em consideração a compatibilidade do parcelamento ou empreendimento com as atividades rurais eventualmente existentes no entorno. E aí o que foi alterado foi só um ajuste de redação para ficar melhor interpretado, porque na lei em vigor ele falava ou, e agora ele deverá levar em consideração a compatibilidade do parcelamento da atividade do empreendimento com as atividades rurais eventualmente existentes no entorno. Então foi uma mudança só para uma melhor redação. Artigo 16, inciso 2º, e o artigo 3º. Artigo 21. Deverão ser apresentados os do pacto de vizinhança e seu respectivo relatório de vizinhança para os parcelamentos, atividades e empreendimentos urbanos envolvidos na zona de expansão urbana nas áreas previstas no caput do artigo 2º desta lei complementar. O inciso 2º, o artigo 16, tratava que o município deverá otorgar onerosamente a alteração do uso do solo rural para urbano quando do cadastramento das levas previstas nessa lei complementar, cuja obrigação peculiar deverá estar quitada. No caso de construção de empreendimento que independa de parcelamento até a expedição do certificado de conclusão de obra. Como nós fizemos a alteração que não vai existir construção de empreendimento sem o parcelamento do solo, então não existe a construção de empreendimento que independa de parcelamento. Então, por isso que esse inciso foi subtraído. Era isso, né? Então, essas são as alterações do ponto de vista urbanístico que nós estamos propondo. E eu vou ficar aqui na mesa depois para retirar eventuais dúvidas aí que surjam durante as apresentações. Obrigado. Obrigado, secretário. Gostaria também de agradecer a presença da presidente do CONDEMA, a senhora Maria Helena, que está aqui conosco, o senhor Francisco Oliveira Lima, presidente da ABCAMP, Júnior Cabrino, delegado e também delegado da Associação da AELO, Associação das Empresas de Loteamento, Kelma Camargo, diretora regional da SECOG, Alan Cury, diretor do Instituto de Arquitetos do Brasil, Ronaldo Seifert, presidente do CMTU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Carla Andressa, gerente comercial do Grupo SF, Luiz, gerente da PECOM, não consegui interpretar aqui a letra, Maria Maluf, diretora da Terras do Barão. Também com a gente, Carlos Siqueira, chefe de gabinete do vereador Gustavo Peta, Lucas Malafaia, assessor da vereadora Paola Miguel, Denilson Soares, assessor do vereador Jair da Farmácia, e o Jackson Toma, assessor da vereadora Débora Palermo. Gostaria de passar a palavra agora para o secretário, que irá fazer a sua explanação. Secretário Menezes poderá ter uso da tribuna, se o senhor quiser também pode ficar à mesa, mas terá o uso da palavra. Por favor, secretário. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente cumprimentar aqui o vereador Marquesa, presidente dessa mesa, cumprimentar o senhor secretário Marcelo Colutini, que nos falou, o Dr. Rafael, que representa o Dr. Peter Panuto, secretário municipal de Justiça, e cumprimentar todos os senhores vereadores, começando pelo presidente da Casa, Luiz Carlos Rossini, vereadores Guido Encalisto, Paulo Gaspar, Igor, Mariana Conte, Arnaldo Solvetti, também cumprimentar a presidente do CONDEMA, Maria Helena, e através destes a todos os demais aí que são nomeados aí pelo protocolo dessa sessão. Considerações iniciais, até que se coloque no ponto ali a apresentação e eu uso a tribuna. Primeiramente, trazer para vocês a situação de que a Lei 207, ela tratou de regulamentar, ela foi uma decorrência do Plano Diretor Estratégico e tratou de regulamentar a Zona de Desenvolvimento Ordenado.
É uma legislação, a Lei 207, de origem à época na CEPURB, né, depois houve a separação das pastas, por se tratar de questões predominantemente urbanísticas e de planejamento urbano, né, e que nós fomos então chamados para tratar de uma revisão com o olhar de estabelecer critérios ambientais específicos. Então, por decisão do prefeito Dário Saad, o PLC em questão, ele vem estabelecer critérios ambientais mais rígidos do que os atuais critérios que se aplicam na área urbana da cidade. Então, eu vou fazer a minha apresentação ali, comparando a lei como está, né, ao decorrente dos critérios que vinham sendo aplicados e como que a proposta de trabalhar os critérios de forma mais restritiva, de forma mais rígida, no sentido se comparados à área atual urbana. Então, o que está se fazendo da parte ambiental, que é a menor parte da discussão de hoje, é 10% da questão, porque é um inciso do Estatuto, do artigo 42b do Estatuto das Cidades, que é o inciso que fala das questões dos parâmetros ambientais. Então, isso é, na verdade, uma parte de um todo que decorre, então, do que foi definido pela lei do plano diretor e pela 207 na sua primeira versão, que hoje se busca modificar. Inserindo na lei parâmetros ambientais claros para nortear aprovações na zona de desenvolvimento ordenado. Então, eram essas considerações iniciais. Estou esperando ali a... Oi? Só aguardando um pouquinho aqui para que se coloque a apresentação, que aí eu faço a pergunta. Secretário, só uma parte, eu queria aproveitar e agradecer também a presença do Gerson Ortega, chefe de gabinete, do vereador Major Jaime, também o vereador Nelson Osseri, está ali ao lado, e o Robenildo, assessor do vereador Paulo Dufo. Por favor, secretário. Acrescentar os seus agradecimentos também, sempre exaltar o trabalho de equipes técnicas da Prefeitura, né? Aqui saudar a Érica, que está aqui, Secretaria de Planejamento, e a doutora André Scru, que é a nossa diretora de Licenciamento Ambiental, também presentes. Enquanto não se coloca ali no ponto a apresentação, eu vou também dizer aqui sobre o encaminhamento feito à casa pelo nosso prefeito Dário Saad, é importante registrar aqui, enquanto se coloca ali a apresentação. Então, a mensagem, 201 de 2023, Gabinete do Prefeito, assunto encaminha projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar 207, de 20 de dezembro de 2018, para adequá-la ao que determina o artigo 42b, caput, incisos 2 e 6, da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. Senhor Presidente, endereçado ao vereador Luiz Carlos Rossini, presidente da Câmara Municipal de Campinas, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa Igreja Câmara Municipal, incluso o projeto de lei complementar, que altera a Lei Complementar 207, de 20 de dezembro de 2018, para adequá-la ao que determina o artigo 42b, caput, inciso 2 e 6. Obrigado. A proposição normativa que ora se apresenta possui caráter técnico, tem por objetivo adequar a legislação que determina as leis gerais em matéria de direito urbanístico vigente em nosso país. O conteúdo mínimo para os planos diretores estava inicialmente delimitado no artigo 42, podendo resumir os seguintes tópicos: delimitação de áreas urbanas, onde pode ser aplicado parcelamento, edificação, utilização compulsórios, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização desse. Enfim, são várias citações aqui em questões urbanísticas, né?
mas a necessidade também de estabelecer parâmetros ambientais específicos nesses casos. Aproveitando e agradecer a presença do chefe de gabinete, Eduardo Santoro, gabinete do vereador Luiz Cirilo, e do Hugo Monteiro Dias, setor de negócios, Alphaville e desenvolvimento imobiliário. Bom, muito obrigado. Estão me ouvindo? Então, trazendo aqui um resumo dos parâmetros ambientais específicos que eu fazia menção para aprovações na macrozona de desenvolvimento ordenado. Então, na verdade, é o capítulo 4, seção 5, das diretrizes de proteção ao meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Obrigado. Então aqui está mostrando, para visualmente ficar fácil de compreender, né? Colorido, nas várias manchas coloridas, as unidades de conservação de Campinas, que não tem relação com essa lei, e em cinza escuro, né, a área da zona de desenvolvimento ordenado, macrozona de desenvolvimento ordenado, nas manchas escuras, que são áreas de possível expansão urbana, mas em nenhum momento está se falando das unidades de conservação. Tem outras legislações tratando tanto do uso do solo quanto dos parâmetros do plano de manejo das áreas. Pode passar ao próximo. Aqui para dizer da onde que os técnicos da Secretaria do Verde se debruçaram, que alinhamento foi preciso, que reflexões foram precisas fazer para definir os parâmetros. Então, todo esse conjunto de coisas está no horizonte, desde o zoneamento ecológico econômico aprovado pelo governo do Estado, até o plano diretor, até o plano diretor metropolitano, que é o PDUI, o estudo do IPT para planícies de inundação, plano do verde, estudo do WRI sobre estratégias para adoção de soluções baseadas na natureza, e o próprio plano de ação climática em fase bem avançada de elaboração. Pode passar o próximo. Os parâmetros ambientais específicos, né, atendendo à orientação do próprio plano diretor estratégico de Campinas, no seu artigo 17, inciso 6, que menciona o sistema de áreas verdes e unidades de conservação. E os parâmetros a serem observados são permeabilidade, áreas verdes, sistemas de lazer, conectividade e fragmentos de vegetação nativa. Pode passar o próximo. Projeto de lei número 88 de 2023, que altera então a lei complementar 207, já mencionei o caput aí da lei, artigo 2º, a lei 207 de 20 de dezembro passa a vigorar com as seguintes alterações. Vamos dar uma sobrevoada nas principais pontos de alterações. Então, aqui, na zona de expansão urbana, deve ser mantida como área permeável, no mínimo 30%, 35% ou 40% da área total daquele objeto de parcelamento, conforme o anexo 16 dessa lei complementar. Então, em verde, vocês estão vendo onde incidirá o mínimo de 30%. Em amarelo, 35%, nas áreas em vermelho, 40%, de acordo com maior ou menor vulnerabilidade dos parâmetros, com as características do solo e outras características ambientais. Nas áreas mais frágeis, maior percentual de permeabilidade. Pode passar o próximo. Também aqui mostrando que integram as áreas chamadas permeáveis, espaço livre de uso público, áreas verdes, sistemas de lazer, os equipamentos públicos urbanos, chamados EPUs permeáveis. Espaço livre de uso público deverá ocupar
no mínimo 20% da gleba objeto de parcelamento. Os sistemas de lazer deverão ocupar, nos termos da legislação, no mínimo 5% da gleba. E então se compara aqui os parâmetros, mostrando que, na verdade, há aumento de permeabilidade, áreas permeáveis exigidas, de 20 para 30, 35 ou 40, ou seja, chega ao dobro da área anteriormente prevista em legislação. Sistema de lazer, que se exigiu um tamanho mínimo de 800 metros quadrados, passa a ser 5% da gleba, o que representa valores maiores do que o anterior. E a área verde, no mínimo 10% da gleba, resolução da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente 80, de 2020, e para uma situação de valores sempre maiores aos 10% da gleba. Pode passar o próximo. Considera-se equipamentos públicos urbanos permeáveis para fim de complementação as faixas de tratamento paisagístico, com exceção de taludes com declividade acima de 30%, lagos, espelhos d'água, áreas permeáveis de servidões administrativas, de linhas de transmissão, gasoduto, oleoduto, faixas de domínio não edificantes. As porções de áreas institucionais destinadas à instalação de equipamentos públicos urbanos, exclusivamente para a captação de águas fluviais, bacias de detenção, que seja garantida a permeabilidade. Próximo. Dispositivos viáveis permeáveis, como rotatórias, canteiros centrais e calçadas, quando enquadrado como soluções baseadas na natureza, a exemplo de jardins de chuva, biovaletes, também poderão integrar as áreas permeáveis. Prevalecerá a taxa de permeabilidade mais restritiva se tiver uma gleba em que incida duas percentuais distintos de permeabilidade. Pode passar o próximo. Deverá ser feita a demarcação no momento de cadastramento da gleba de partes lineares dos corredores ecológicos conforme a vocação do local, respeitado então o planejamento e a extensão do planejamento do Plano do Verde de Campinas. Deverá ser garantida a conectividade das áreas com função ecológica, manutenção do fluxo higiênico, privilegiando a alocação dos espaços livres de uso público com os demais elementos do sistema de áreas verdes, inclusive por meio da implantação e adequação de dispositivos para a mobilidade da fauna. Por último, artigo 7º. Fica vedada a supressão de fragmentos de vegetação nativa. Vou repetir. Fica vedada a supressão de fragmentos de vegetação nativas. Tenham sido eles mapeados pelo Plano do Verde, decreto 19.167, de 6 de junho de 2016, e novos fragmentos identificados nos processos de pré-cadastramento e cadastramento da gleba, situados na zona de expansão urbana, salvo as hipóteses de utilidade pública ou baixo impacto, quando não houver alternativa técnica e vocacional, o que é a mesma redação do Código Florestal Brasileiro na sua revisão. Pode passar o próximo. Ficam estabelecidas as faixas envoltórias para os fragmentos de vegetação nativa, mapeados no Plano Municipal do Verde, e novos fragmentos identificados no processo de pré-cadastramento e cadastramento, que não estejam inseridos ou contíguos à área de preservação permanente. Então, são dois casos: quando não está contíguo a APP e quando está contíguo a APP, e aí existem, melhor do que ler o texto com um monte de número, é mostrar as ilustrações que procedem aí para ilustrar o que é o texto. Pode passar o próximo. Então, o que acontece? Aqui o exemplo, para que se entenda, melhor do que eu ficar repetindo aí todas as faixas na leitura crua da lei, o exemplo de aplicação do parágrafo 8º, que estabelece faixas envoltórias de fragmentos de vegetação, exceto para fragmentos tombados inseridos contíguos em APPs. Então, nós estamos falando aí do que vai acontecer, quais são as faixas nesse caso: fragmentos não associados à área de preservação permanente. Então, nós temos a faixa de 30 metros para a proteção do fragmento, nós temos a faixa F2 de 30 e 80, permitida apenas edificação horizontal, a gente tem a faixa de 80 a 120 metros, permitida a verticalização de 23 metros, e a faixa de 120 a 160, verticalização de até 37 metros.
restrições de verticalização aplicada apenas para os sobrezoneamentos urbanísticos, mencionando né, ZM1, ZM2, ZAA, ZA e B. Próximo. Também pulo o texto da lei, que é muito mais fácil explicar na imagem. Né? Então, aqui no caso em que a gente tem um fragmento em APP. Então, já incidiu no fragmento em APP, então vai continuar exigindo ali uma faixa de 80 metros. Na APP ela já é uma faixa protetora com corpo hídrico. Então, a gente depois incide uma faixa de 80 metros, onde é possível edificação horizontal. Uma faixa de 80 a 120 com verticalização até 23 metros e a faixa de 120 a 160 metros com verticalização de até 37 metros. Ele menciona sobre os zoneamentos. Pode passar o próximo. Por fim, ficam excluídos das condicionantes os parágrafos 8º e 9º os fragmentos de vegetação nativa topados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, que devem seguir as restrições em envoltório do respectivo ato de tombamento. Parágrafo 11. Deverá ser instituído sistema viário de contorno dos espaços livres de uso público, separados ou em conjunto de outros elementos naturais e áreas públicas, com via mínima respeitando o estabelecido na legislação e não permitida a confrontação dessas áreas com lotes, permitindo o acesso do cidadão às matas, às áreas preservadas, para que ela não fique com o fundo de lote fazendo divisa diretamente com essas áreas protegidas. Pode passar o próximo. Os parâmetros e as restrições estabelecidos em outras normas também deverão ser respeitados, desde que não sejam incompatíveis com as disposições estabelecidas nessa lei complementar. Parâmetros ambientais previstos na lei também se aplicam aos empreendimentos classificados como empreendimentos habitacionais de interesse social. Por último, à disposição aí do nosso contato de e-mail e também as informações a respeito desse processo, todo sempre o nosso site está sempre bastante atualizado, para que haja transparência, a população possa acompanhar as políticas públicas, seus resultados, os normativos, a composição dos conselhos, assim como a gente faz com muita cautela e preocupação para manter esses dados atualizados. Por enquanto, muito obrigado, à inteira disposição. Obrigado, secretário. Agora eu gostaria de passar a palavra para os novos vereadores, por ordem de aqueles que gostariam de falar, puderam se inscrever aqui na mesa conosco. Passar a palavra para a vereadora Mariana Ponte. Boa tarde, vereador Felipe Marques, que preside essa audiência. Boa tarde, quero cumprimentar a mesa, toda a equipe técnica da Prefeitura, as pessoas que acompanham essa audiência, seja aqui presencialmente, seja pelas redes sociais, pela TV Câmara. Quero saudar também os vereadores e vereadoras e todas as equipes dos gabinetes. A primeira consideração que eu quero fazer, presidente, é que eu, como membro da Comissão de Constituição